Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cleiton Alves e hoje nós vamos continuar com mais uma aula da prática de simulações de comandos elétricos. Então, se você assistiu a aula passada, na aula passada a gente apresentou a respeito desse software CAD Simu, que é o software que a gente vai estar utilizando para fazer as simulações aí dos comandos elétricos. E hoje eu queria apresentar para vocês mais alguns dispositivos que a gente precisa ter o perfeito entendimento do seu funcionamento para que a gente possa utilizar aí ao longo das aulas para a gente montar os nossos diagramas. Então, na aula passada, quando eu dei uma breve introdução a respeito de como que a gente utilizava esse software, então basicamente nós fizemos aí algumas ligações a respeito que esse software conseguia mostrar para a gente. Então hoje eu vou demonstrar aqui o acionamento, por exemplo, de uma lâmpada. Aqui eu vou colocar a tensão contínua, então tem o positivo e o negativo na tensão contínua. Vou girar ele aqui. Então é aqui na parte de cima aqui, que a gente consegue fazer essa configuração. E depois vou acrescentar então a parte do acionamento, nós temos aqui os botões, então basicamente é como nós conseguimos fazer o acionamento. E depois fizemos o acionamento com uma lâmpada. Aqui nós temos a parte dos fios, então temos que tirar aqui o fio fase do positivo. Aqui vem até nossa lâmpada e depois para levar ao negativo ou ao neutro precisa ser utilizado o fio neutro. Depois que a gente faz toda a montagem, é necessário fazer aí a configuração. Então é só dar dois cliques em cima do dispositivo, que eu vou chamar essa chave aqui, esse botão de S1. E aqui a nossa lâmpada de H1. Feito isso, basta a gente fazer a simulação, dar um play para a simulação. E a gente vê na simulação que quando a gente pressiona o nosso botão, ele vai ligar a lâmpada. E quando a gente tira o dedo do botão, por ele ser de retorno por mola, a nossa lâmpada desliga. Perfeito? Bom, esse contato aqui, esse comando que a gente está vendo aqui, a gente costuma chamar de comando direto. Então é uma forma direta da gente fazer o acionamento. Porém ainda existe a forma da gente fazer o acionamento de uma carga indiretamente. Então aí a gente precisa conhecer o dispositivo, que é o primeiro dispositivo que a gente aprende, que é o dispositivo relé. O relé, a gente já viu ele em algumas outras disciplinas, mas basicamente um relé por dentro, ele tem uma bobina, e quando a gente energiza essa bobina, passa a corrente por essa bobina, aparece aqui um campo eletromagnético que vai puxar este contato que estaria fechado, vai se abrir, e o que estava aberto vai se fechar. Quando a gente desenergiza a bobina, a mola faz com que ele retorne à posição inicial. Então esse tipo de dispositivo a gente consegue também simular aqui nesse nosso simulador. Então é uma forma da gente fazer o acionamento da lâmpada indiretamente. Então, ao invés de eu utilizar um botão e já fazer o acionamento da carga, eu vou estar utilizando um relé que, ao invés de eu energizar minha carga direta, eu vou energizar a bobina do relé. Então, a bobina do relé aqui eu encontro as bobinas, Eu vou utilizar do contador mesmo. Então, aqui a gente pode colocar aqui a bobina, certo? E o contato, então aqui eu tenho os contatos. Vou utilizar aqui um contato aberto. Então, olha que interessante. Vou dar um nome aqui. Contato relé, Então vou colocar um R aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o contato do nosso contato aberto, do nosso relé. Então o que acontece? Quando eu energizar a bobina do relé, ele vai
fechar o contato que estava aberto, né? Que é exatamente o que demonstra aqui nessa imagem, né? Então, a hora que eu energizo a bobina, ele vai fechar este contato, né? Agora, a hora que eu desenergizo, o nosso contato volta à posição inicial. Então, olha que interessante. Vou dar um play aqui, né? A hora que eu fecho aqui a chave, vai energizar a bobina. Energizando a bobina, fechou o meu contato. E aí eu posso, né, tirar o meu botão, né, pressionar o botão, vai desenergizar a bobina, fazendo com que ele retorne à posição inicial. Com isso, eu posso utilizar agora, né, uma outra alimentação para carga. Né? Então aqui notem que eu estou utilizando tensão contínua. Né? Eu vou utilizar aqui da tensão alternada para nós ligarmos aqui a lâmpada. Né? Então olha aqui, fase, deixa eu apagar essa aqui. E aqui eu tenho o neutro. Certo? Então vamos fechar aqui o nosso circuito. Então eu tenho o fio fase. Aqui vem para a nossa lâmpada. E agora eu preciso do fio neutro para levar até o neutro. Então nota que aqui eu estou com corrente alternada, enquanto aqui eu estou falando de tensão contínua. Tensão alternada e tensão contínua. Porém, olha o que acontece. Eu energizando o meu relé, né, a bobina do relé com tensão contínua, ele vai chavear lá o contato, né, vai fechar o contato, e daí consegue acionar a carga em tensão alternada. Né? Então ele é bem útil para esse tipo de aplicação. Né? Esse é o primeiro dispositivo que a gente aprende, né? Só para entender como que é o funcionamento. Porém, né, em comandos elétricos, um dispositivo bastante conhecido, né, que a gente vai precisar aí fazer algumas ligações com ele, é o contator. Né? E o contator, basicamente, ele funciona exatamente igual o relé. Né? A diferença, como o próprio nome diz, né, ele é um contator, ou seja, ele tem vários contatos ao invés, né, de um único contato apenas. Né? O que tem aí no nosso relé, ele tem apenas um contato fechado, né, e um aberto. Já no contator, né, ele tem a possibilidade de ter vários contatos, né, ao mesmo tempo. Então aqui notem que aqui nesse exemplo, né, nós temos aqui dois contatos abertos, normalmente aberto, e aqui um contato normalmente fechado. Então quando eu energizo essa bobina, os dois abertos eles vão se fechar e esse fechado vai se abrir. Né? Então a hora que energizo, toda essa parte aqui, né, vai subir, né, fechando aqui no nosso eletroímã, fechando então os dois contatos e abrindo aqui esse contato normal fechado. Então, basicamente, na hora que a gente vai representar esse contator aqui no nosso diagrama, né, praticamente é a mesma coisa. Agora nós vamos chamar a bobina de K1, que é o contator A1, certo? E aqui o nosso contato aberto, K1. Tá? Então aí nós temos praticamente a mesma representação. Né? Para quem ainda não viu um contator, né, tá aqui o contator, que é esse dispositivo, e notem que basicamente ele tem aqui a parte da bobina, né? Então é a A1 e a 2, que é exatamente o que a gente vê, né, nos bornes de conexão da bobina, e depois ele ainda apresenta mais algumas características, né? Como L1, L2, L3, que seria as fases, né? E aqui um borne normalmente aberto, né? Então a entrada e a saída normalmente aberto. Então notem que este contador aqui, né, além dele ter este contato normalmente aberto, ele ainda consiste em mais um grupo de contatos, né, que seria contatos de potência. Tá? Então basicamente eu vou colocar ele aqui do lado para a gente dar uma compreendida. Vou colocar o mesmo nome, K1. Né? Então ele tem os contatos de potência, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Tem ainda mais um contato normalmente aberto e tem a parte da bobina. Então todos esses dispositivos, toda essa parte aqui, né, é um único dispositivo.
Então nota que quando a gente energiza a bobina desse contato, né, ele vai fazer com que todos os contatos sejam acionados ao mesmo tempo, certo? Então essa é a aplicação aí do nosso contator, tá? Então basicamente é isso que ele veio oferecer, né? Para que a gente utiliza, né, esse tipo de contator? Então quando a gente vai fazer o acionamento de um motor trifásico, vamos pegar aqui um motor trifásico, né? É bastante usual, né, nós utilizarmos este recurso, né, do contator para fazer o acionamento deste motor, né? Vou pegar aqui a tensão trifásica. Então tenho aqui as 3 fases e o neutro. Vou utilizar aqui ainda o disjuntor. Embora o disjuntor a gente vai conversar a respeito dele nas próximas aulas, tá? Mas vou colocar aqui já para a gente já ter uma ideia, né, de proteção. São os sistemas de proteção que nas próximas aulas que a gente vai estar utilizando, tá? Renomear aqui eles. E agora eu preciso fechar então este circuito. Então eu vou utilizar aqui as fases. Vou mexer aqui. Então, basicamente, é só eu fechar todo o circuito, né, do nosso motor trifásico. E ainda preciso acrescentar o fio de aterramento. Então, nesta aplicação aqui, né, nós temos a bobina e os 3 contatos de potência, né, que seria lá no nosso desenho, né, a bobina, a 1, a 2. Quando eu energizo, então, esta parte aqui do contato, né, da contatora, esses 3 contatos, que seriam os contatos de potência, eles vão se fechar, tá? E também, né, junto com ele, esse contato aqui, que é um contato auxiliar. Daqui a pouco a gente conversa a respeito dele, né? Então, basicamente, para eu fazer o acionamento de um motor, né, trifásico, eu preciso, né, no básico, esse tipo de circuito. Então, aqui eu estou trabalhando com tensão contínua, né, para efeito de segurança mesmo, né? E quando eu energizo a bobina, o meu contato de potência ele vai se fechar. Para isso, né, vou fechar o disjuntor. Então, fechei o circuito. A hora que eu energizo, então, a bobina, né, pressionando o botão aqui, energizo a bobina. Ao energizar a bobina, o contato de potência da contatora vai se fechar, fazendo com que o nosso motor venha ligar. Perfeito? Então é para isso que ele é utilizado, né? A ideia dele é praticamente igual à do relé, porém a diferença do contator é que ele oferece para a gente mais opções de contatos mesmo, né? Note que ao tirar o botão, né, ao tirar o dedo do botão, a nossa bobina volta a desenergizar, e quando ela desenergiza, faz com que os contatos, né, de potência voltem a se abrir, né, voltar à posição inicial dele. Para isso, né, lá nas nossas primeiras aulas lá de comandos elétricos, nós aprendemos uma manobra chamada contato de selo, né? Então aqui nós vamos utilizar aqui o contato auxiliar do nosso próprio contatora, né? Vamos colocar ele aqui na posição. Vamos renomeá-lo para o mesmo nome de contator, tá? E vamos fazer o contato de selo, que é aquilo que os senhores já aprenderam aí em teoria, né? Então basta a gente fazer aqui, colocar ele em paralelo com o botão, né? E note o seguinte, que a hora que eu fechar, né, o circuito, apertei, pressionar o botão, vou fechar o circuito, vai energizar a bobina. Ao energizar a bobina, tanto os contatos de potência vão se fechar, quanto o contato auxiliar vai se fechar. E daí eu posso tirar o dedo, que ele já estava energizado, então vai continuar
vai permanecer fechado, né? Vamos simular aqui, fechar o disjuntor. Ao pressionar, energizou. Posso tirar o dedo, que ele continua fechado. Então aí a gente já resolveu, né, o problema, que era ter que ficar com o dedo pressionado ali, né? Porém, agora nós geramos um outro problema, né, que seria como eu desligar este motor. Ou seja, para desligar o motor trifásico, o que eu vou precisar é desenergizar a bobina do contator. Porque se eu desenergizo, né, esta bobina, os contatos, né, de potência vão voltar ao normal dele, né, que o normal dele seria aberto. Então, a gente vai precisar de mais um componente, né? Vou puxar aqui para cima. Vamos abrir aqui este circuito. E vamos precisar de um botão normalmente fechado. Então, vou pegar aqui uma botoeira normalmente fechada. Fio. Vamos renomeá-la. Vou renomear ela para S0. Então, vou colocar para simular. Fechou o disjuntor, né? A hora que eu clico no botão normalmente aberto com retorno por mola, energizou a bobina, fechou o contato de selo, posso tirar o dedo, que ela continua ligada, fazendo com que o motor continue ligado. Para eu desligar este motor agora, basta eu interromper, né, a circulação de corrente aqui. Né? Se eu interromper a corrente, vai desenergizar a bobina, desenergizando a bobina, voltam-se os contatos ao normal. Né? Então, só eu abrir o circuito, desenergizei e posso tirar o dedo. Perfeito, pessoal. Então, basicamente, né, a primeira ideia de como nós fazemos aí, o acionamento de motores, né, utilizando então este componente chamado contator, né, seria desta maneira. Então aqui está os 3 contatos de potência, né, que são os 3 contatos normalmente abertos de potência, que é onde a gente vai ligar a carga, né, que é o motor, e ainda o contato auxiliar que vem neste contator, né? Então tá lá os 3, certo? Que seriam os 3 bornes e mais o contato auxiliar. E aqui, né, o contato da bobina lá, que é onde a gente vai ligar. Então por isso que a gente utiliza o mesmo nome, né? K1 aqui, K1 aqui e K1 aqui, porque todos esses componentes aqui no nosso diagrama trata-se do mesmo dispositivo, tá? Mas e se eu quisesse, por exemplo, colocar uma lâmpada, né, indicando ou necessitar, né, de mais contatos auxiliares? Daí a gente pode ir lá, né, e comprar contatos auxiliares, né, que basicamente é mais um grupo de contatos, né, que eu posso acrescentar. Geralmente eles são colocados aqui na parte de cima, né, ela é encaixado aqui, e daí ele duplica, né, aumenta mais as possibilidades de contato. Então basicamente a gente vai aumentar as possibilidades de contato do nosso contator, né, fazendo com que ele tenha mais possibilidades. Então eu posso aumentar, por exemplo, aqui mais uma aberto e mais 2 fechados, por exemplo, né? Então esses contatos são os contatos auxiliares. Obviamente, né, ele terá de ter o mesmo nome, já que trata-se do mesmo contator, né? Então todos aqui é o K1, né? E daí tem uma regra, né? Se esse aqui é o primeiro contato aberto, ele é 3 e 4 por ser aberto, né? Porém ele é o primeiro. Já aqui é o segundo aberto, então ele vai ser 23, 24, né? Que é 3 e 4 para aberto, porém é o segundo, tá? Aqui é o primeiro fechado, continua sendo, né, o primeiro e fechado, e agora o segundo, então 21 e 22, tá? Então basicamente aqui eu acrescentei, né, aquele grupo que vai ser acoplado lá na nossa contatora básica, né? Então agora ela passa a ter mais contatos auxiliares, que quando a gente faz a nossa simulação, né,
praticamente, ele vai mudar todos os estados, né, de todos os contatos. Quando eu desenergizo, ele retorna todos os contatos à posição inicial, tá? Então, basicamente, para a gente utilizar então, essa contatora, né, a aplicação dela é essa, que ao invés de eu utilizar o acionamento de uma forma direta, né, eu vou fazer uma forma indireta. Então, ou seja, eu vou energizar uma bobina e esta bobina é que vai fazer o acionamento, né, vai fazer fechar os contatos para que eu energize a carga final, tá? Um outro componente que eu queria mostrar para vocês hoje é a respeito do relé temporizador, né? Então, o que é um relé? O relé a gente já viu que basicamente ele tem uma bobina. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, basicamente o relé ele tem uma bobina, né? E tem os contatos, né? O aberto e o fechado, né? E tem aqui um ponto em comum entre eles, né? Então, quando eu energizo, ele vai, como está aqui, de forma diferente, né? Então, aqui onde está aberto vai ser fechado, onde está fechado vai ficar aberto. Quando eu desenergizo, ele volta à posição inicial. Isto é um relé, né? Porém, um relé temporizador, basicamente, ele tem que ter um tempo, né? Ou seja, eu energizo a bobina, ele vai demorar um tempo para ele fechar, né, os contatos ou abrir os contatos, né? E este tempo, então, existem aí duas possibilidades para esse tipo de relé. Ele pode ser relé com retardo na energização ou um relé com retardo na desenergização, certo? Aqui eu tenho os dois, né? Então, quando a gente tem aqui uma bobina, esta bobina aqui é bobina de relé, né? E ela tem aqui esse xizinho aqui. Então, um relé com retardo na energização, né? Enquanto esse é uma desenergização. O que significa isso? Basicamente, para este tipo de relé aqui, né? Vamos colocar o mesmo nome, K, e aqui K, KT, né? Vou colocar KT1, melhor, e aqui KT1. Este aqui eu vou utilizar KT2. KT2. Então, notem aqui o seguinte. Quando eu energizo esse cara aqui, né, ele vai contar um tempo, por isso que é com retardo, ele conta um tempo para ele ir lá e abrir este contato e fechar este contato, certo? Já este aqui eu energizo, ele abre e este aqui vai ser fechado. Quando eu desligo ele, é que ele vai voltar à sua posição inicial, tá? Então ele tem essas duas diferenças aqui. Aqui na demonstração fica mais fácil para a gente compreender, tá? Então nesse diagrama, né, eu estou utilizando aqui o relé energizado, né? Quando ele é retardo na energização, notem aqui o seguinte, ó. Quando eu coloco para simular, né, este contato deste relé ele já está fechado, né? Então por isso a nossa lâmpada já está acesa. Porém, esta lâmpada H2 aqui ela está apagada porque o circuito está inicialmente aberto, né? Quando eu energizo, ele começa a contar um tempo, né? Aqui eu coloquei de 5 segundos, né? Ele conta um tempo e daí o que acontece? Ele vai atuar. Olha lá, o que estava fechado abriu e o que estava aberto fechou. Então este relé, este tipo de relé temporizador, nós chamamos de relé com retardo na energização. Então quando a gente energiza ele, ele vai contar um tempo e ele vai mudar, né, o estado inicial né, da sua fabricação, né? O que estava aberto vai se fechar, né? E o que estava fechado vai se abrir. Então, olha aqui de novo, né? Notem que aqui é a posição inicial, sem ele estar energizado. A hora que eu energizo, diferente do relé que ele já como estava, né, imediato, né? Aqui não, aqui ele conta um tempo. Ele conta um tempo para daí ele mudar o estado dele, tá?
Notem aqui que aqui foi colocado uma contatora, né? Uma bobina da contatora aqui em paralelo. Ou seja, energizei, contou um tempo, para daí ligar a bobina da contatora e daí fazer com que os contatos dessa contatora se alterassem, tá? Então aqui foi só uma aplicação. Aqui nós temos, né, o outro tipo de relé temporizador, né? Porém esse aqui é com retardo na desenergização. Então a hora que eu energizo ele, o que vai acontecer com este botão aqui, né? Com esse contato, desculpe. Ele vai se abrir, enquanto esse vai se fechar. E quando eu desenergizo ele, ele vai contar um tempo para ele voltar à sua posição inicial. Olhem bem a diferença. Energizei, ele já abriu e esse aqui já fechou, né? Então, basicamente, ele funciona como se fosse lá contator. Energizei, ele já vai e já atua. Porém, quando eu desenergizo ele, ele conta um tempo e depois é que ele vai voltar à sua posição inicial, tá? Então, lá, estou contando o tempo. E agora ele voltou à posição inicial. Tá? Então essa é a grande diferença entre esses dois tipos de relé, né, que futuramente aí a gente vai estar utilizando aí nos nossos circuitos. Tá? Então mais uma vez, energizei, ele automaticamente já altera o seu estado, e quando eu desenergizo, ele conta um tempo para ele voltar. Então ele demora para voltar ao estado inicial. Vai lá. Demora um tempo para voltar no estado inicial. Enquanto este aqui, né, ele demora um tempo para sair do estado inicial. Tá? Então esta é a diferença entre um e o outro. Esse aqui está contando o tempo. Perfeito? Então basicamente essa é a diferença deste relé. Para quem também não viu, né, tenho aqui uma imagem deste. Né? Então aqui, ó, ele tem basicamente um board, né, onde a gente vai um tripote onde a gente vai colocar uma chave de fenda aqui, alterar entre os tempos, né, que eu quero de energização ou desenergização, dependendo do tipo que ele foi comprado, né, e aqui os pinos, né. Então aqui eu tenho o A1 e o A2, que é os bornes de conexão para a bobina, né, e aqui o 15, 16 e 18, que é relativo a este tipo aqui de contato desse nosso relé. Perfeito, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, né? A respeito tanto dos contatores, né, quanto a utilização desse relé temporizador. Tá? Eu agradeço vocês por ter assistido a essa aula, né? E eu vou deixar mais uma atividade aí para vocês fazerem. Então, não esqueçam, o software é CAD-Simu, né? Baixem e instalem no computador de vocês para executar a nossa próxima tarefa da nossa disciplina de comandos elétricos. Muito obrigado, pessoal. Até mais.